E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estou aqui novamente para falar com vocês sobre essa questão da ortografia. Vamos só relembrar o que significa ortografia, né? Então, a orto tem o sentido de adequado, do correto, e a grafia, né, com a escrita. Então, é a correta escrita sobre determinados termos, né? Principalmente nessa questão de letras que têm o mesmo fonema, ou seja, produzem o mesmo som, mas são letras diferentes. Então, isso que nós estamos aí verificando em algumas palavras, o uso, então, desse mecanismo, né? Nós temos aí, então, nós falamos sobre o G e o J, né? Que tem algumas regras que podem ser observadas, que você pode lembrar para que você não caia no erro aí da colocação dessa letra. Só vamos relembrar lá a questão do G, que nós falamos então de duas regrinhas básicas relacionadas à questão dessa letra, lembrando que letra é representação gráfica, e o som que ela produz, que é, no caso, J, né? Porque é isso que vai nos levar aí a ter um certo tipo de confusão em relação ao J, só pode ser com esse fonema. Então, só quando ele tem o E e o I é que vai causar, então, esse problema, né? Então, nesse caso aqui, quando terminar em agem, a professora vai colocar assim, ó, em gen, né? Gen, e tendo o agem, o igen e o ugen. Então, terminando em agem, igen, ugen, não sendo nenhum verbo oriundo, derivado de J, então ele vai se escrever com G. Então, é uma coisa que você já pode lembrar aí. E, além disso, nós temos lá, então, todas as palavras que se terminam com gio e que tenham ágil, eles vão ser sempre acentuados, né? Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. E aí você tem exatamente essa questão aí, que também serão grafados com o G, tá? Aí com o J, a única regrinha aí que dá para nós lembrarmos é a questão dos terminados em AG e aquelas que são derivadas, né, do jar, gear. Então, os verbos terminados, né, em jar, gear, também eles vão ser escritos com J. Então, nesse caso aí, algumas coisas que você pode memorizar e as outras que você tem que escrever para que na hora que você precise lembrar, né, de como se escreve, então está lá na tua mente. Por que a professora fala isso? Porque nós temos o costume de fazer o quê? De procurar lá no Google ou então deixar para o corretor ortográfico. Quem que está aprendendo? O corretor ortográfico, você não. Então, por isso que é importante que você observe a questão do uso da regra. Aqui a professora colocou alguns exercícios relacionados aí ao G e o J. Vamos ver aqui, beber gelado, pessoal, gelado vem de gelo. Vou escrever aqui a palavra gelo, tá? Ó, a palavra gelo se escreve com G. Ah, então se é derivado do gelo que se escreve com G, adivinha como que tem que ser aqui? Gelado. Ai, que imagem linda, professora. Nossa, eu recebi e vou repassar. Claro que não. Nós não procuramos não repassar esse tipo de imagem, embora seja bonita, não repassamos. Por quê? Porque tem um erro de língua portuguesa aqui, a não ser que você coloque lá, olha gente, aqui é bonito, mas né, tem um erro, eles vão falar que você é chato, né? Então, prefira não passar esse tipo de imagem que tem erro de português. Faça sua viagem, olha aqui gente, esse viagem, imagine, né, com tranquilidade, tá? Então, assim, o professor de língua portuguesa não vai fazer essa viagem com tranquilidade, vai ficar pensando nessa viagem aqui. Por que eu não posso usar o com J? Porque não é o verbo, ele é o substantivo. Então, se é o substantivo, como que eu deveria escrever esse viagem? Com G, né? Então, nesse caso aqui, errado. Ah, é bonito, né, tal, propaganda, mas tem que observar principalmente quando nós veiculamos aí essa questão de imagem. Ó, e esse daqui, como que se escreve? Garoto prodígio, né? O prodígio, ó, ágio, égio, ígio, ógio, úgio, sempre eu vou escrever como? Eu vou escrever com o G. Então, a professora coloca aqui, ó, a palavra prodígio se escreve com a letra G.
porque diz assim na regra, né? Bolo prestígio, olha que fácil, né? Vi que tem ígio, eu vou então escrever também com o G, prestígio. E aqui, o berinjela, aí o berinjela eu tenho essa questão, então que agora ele se escreverá com o J, berinjela, né? Então, só tomar cuidado com as palavras aí que às vezes não tem muita explicação, não sei, são oriundos de outra língua, mas eu não sei de qual língua, né? Daí é difícil. Pequeno jegue, né? Então, agora esse jegue aqui, você tem exatamente essa questão de ser escrito também com J. Grande relógio, ó, termina em ógio. Então, ele é escrito com G, né? Nós já sabemos pela regra. A pessoa só ia escrever a palavra inteira. Relógio, isto, ó. E a vagem termina em agem, né? Então, não é vage. Então, termina em agem, eu escrevo então com G. Pronto, simples assim. Trajetória. A palavra trajetória, ela tem aí, vem de trajeto, trajeto se escreve com J, então você também vai escrever com o J, né? Então, nós temos aqui trajetória. Aí eu tenho aqui cereja, lógico que a gente não vai ter nenhuma confusão em fazer esse cerega aí, né? Então, cereja. Pessoal, o G com A, com O, com U só pode fazer G. Gá, go, gu, né? Ferrugem, opa, termina com ugem, não é verbo. Então, eu vou escrever com o G, ferrugem. Aqui, viagem, opa, não é viagem, é viagem, é com J, porque é um verbo. Aí eu tenho lojista. Pessoal, lojista vem do quê? De loja. Então, você permanece escrevendo com o J, né? Se lojista vem de loja, e coragem. Termina em agem. Então, só pode ser com G, porque termina em agem. Cirurgia, né? Cirurgia se escreve com G. Cirurgia. O outro é pedágio, ó, o ágio aí de novo, né? Se a gente ficar repetindo aí essa regrinha, você com certeza não esquece mais. Jiboia, jiboia com J e sem esse acento que tinha antes, né? E aí pronto, todas as palavras que nós tínhamos aqui, né? Elas conseguiram aí ser escritas corretamente. Pessoal, olha aqui, sujeira com J ou sujeira com G? Vem de sujo. Ficou em dúvida? Mas é que é muito difícil. Só veja, a palavra vem do quê? Vem de sujo. Sujo se escreve com J. Então, o que você fará? Sujeira com J também. Então, na verdade, o certo é essa daqui. Giló. O giló se escreve com J, né? Então, nesse caso aí, por ser uma palavra vindo de outra língua. Agenda se escreve com G e não com J. E regime se escreve com G também e não com J. Então, você tem aqui daí essas correções, né? Tomar cuidado, o som é o mesmo, né? A professora falou que o problema está por causa desse som idêntico. Olha que bonita essa imagem. Você não ia querer passar isso daqui para alguém? Para a avó, por exemplo, né? A avó gosta, né? Daí você vai lá, quero minha vida como girassol. Bonito, mas está errado. Então, nesse caso, não dá para ir passar para frente, né? Por que, professora? Girassol se escreve com G, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que consertar esse erro. Gosto muito do teu jeito. Que pena, né? Que foi escrito errado, né? Então, nesse caso aí, o jeito ali é com J. Não dá aí para você aceitar esse tipo, né, de situação ali, porque você acaba aceitando o erro e ainda fazendo com que esse erro seja passado para frente também. Aqui a professora colocou essa questão, né, de, é preciso, olha que linda essa imagem, as duas imagens, né, mas é preciso agir mesmo que seja sozinho, tá? Duas coisas aqui, né? O é preciso agir, esse agir aí, ele é escrito com G e não com esse
J aqui. Aí você tem que tomar muito cuidado aqui, né? Então, nesse caso aqui, o verbo agir, a professora vai colocar aqui em cima, né, como que nós escrevemos, né? Ele se escreve desta maneira, tá? Então, toma só esse cuidado. Só quando nós vamos lá fazer fazer o verbo, né? Quando eu falo assim, espero que ele haja, né? Esse haja aí sim vai ser escrito com o J, porque não tem como eu permanecer com o G, porque ele faz o som diferente. Então, só nessa palavra que você tem que tomar esse cuidado, tá? Então, ele se escreve, o verbo é com G, mas quando você vai fazer essa questão da flexão do verbo, né? Aí lá no subjuntivo você vai ter que escrever com o J, tá? E aqui, gente, um erro gravíssimo, né? Não existe, pessoal, essa palavra seja, nem com J e nem com G, tá? Na verdade, assim, o correto é que seja. Não existe em nenhum momento esta palavra seja. Então, por favor, né? Sempre que você vir algo escrito desta maneira, para você corrigir, né? A professora fala corrigir não é chamar a pessoa a atenção, mas se for para que você mande para alguém, que você mesmo faça essa correção. Sou um gato selvagem. O que tem de errado ali? O selvagem, né? A palavra é terminada em agem, e aí você tem o quê? Palavras terminadas em agem, que não vem de verbo, então elas vão ser escritas com o G, que é exatamente o que tem ali, né? Então a professora vai escrever aqui como que ficaria, né? A correção dessa palavra selvagem, tá? Então, bonita a imagem, mas acabou que teve ali um deslize relacionado aí à questão da grafia desta palavra. Então, vocês viram aí, pessoal, como é importante você perceber a questão aí de você verificar a letra correta, até porque muitas vezes você acaba escrevendo e alguém ali que conhece um pouco mais da regra, né, vai ou tirar sarro ou ele vai, né, falar, olha, não é bem assim que se escreve, né? Então, nesse caso aí, é bom que nós estudemos mesmo essa questão da adequação das palavras, ok? Eu espero que você tenha entendido e eu espero você na nossa próxima aula sobre ortografia. Um abração, tchau!